Mulheres da noite, senhoras da vida noturna. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Esse texto será uma boa reflexão, para sabermos a grandiosidade que essas mulheres foram em vidas, e as consequências que muitas delas tiveram que suportar para poderem permanecer vivas. Entre os anos de 1810 a 1900 e 1930, a prostituição de algumas mulheres sem expectativas de vida se lastravam durante esses períodos. A desigualdade social, o desemprego e os direitos que menos favorecia a essas mulheres, mostrava a verdadeira cara da desigualdade. A prostituição por parte, era bem constante no Brasil, jovens adolescentes ainda na sua juventude, antes de atingirem sua maioridade, eram escravizadas e obrigadas a se prostituir. Durante o período do século XIX, a prostituição já começa a mostrar outra cara. Algumas mulheres que eram separadas, viúvas, ou que eram de famílias pobres sem nenhum recurso financeiro, tentavam ganhar suas vidas através do seu próprio corpo. Essas mulheres viviam sobre as famílias de baixa renda, ou melhor dizendo, viviam do nada com nada. A única forma de trazerem o alimento para dentro de suas casas, eram através do seu próprio corpo. Durante a noite, essas mulheres se arrumavam com os seus melhores vestidos, para chamar a atenção dos interessados a terem noites de prazeres. Alguns homens da época, sedentos pelo desejo carnal, gastavam algumas de suas economias, sem se importar com valores. Marinheiros, embarcantes, comerciantes, fazendeiros, viajantes e até mesmo senhores da mais alta classe, procuravam essas lindas mulheres para saciarem seus desejos carnais. Algumas dessas mulheres chegavam a procurar locais as quais eram muito frequentados por pessoas de grandes nomes da sociedade. No entanto, elas passavam a fazer parte daquele estabelecimento, mas como toda facilidade tem exceções, essas mulheres eram consideradas como se fossem mercadorias, e não como pessoas. Na verdade, elas eram tratadas como animais, já que não tinha a proteção da lei. Essas mulheres passavam por humilhações e eram exploradas sem limites. Mas hoje quero trazer esse texto referente à prostituição no Nordeste brasileiro, em alguns estados as quais muitas delas estão agregadas ao catimbó Jurema. Durante o século XIX, algumas dessas mulheres se submeteram aos caprichos e desejos dos homens para poderem sobreviver. Muitas dessas mulheres eram de famílias simples, humildes e carentes, pessoas que passavam por necessidades e não tinham recursos para se manterem. Às vezes, por serem de famílias carentes, eram obrigadas a se prostituir ainda na sua puberdade. Jovens adolescentes sem expectativas de vidas, resultando em procurar a única forma para ganhar dinheiro através do próprio corpo. Em pontos e bares, em prostíbulos e cabarés, nas ruas ou esquinas, nas proximidades do cais do porto, sempre encontramos essas mulheres prontas para saciarem os seus desejos carnais. Muitas delas, com o passar do tempo, já faziam uma boa freguesia, clientelas e admiradores. Assim poderiam juntar uma certa quantia em dinheiro, e voltarem para suas casas com a certeza que o pão de cada dia estava garantido. Apesar do nome prostituta ser um pouco polêmico e vulgar para a época, mas eram dessa forma que muitas delas eram conhecidas e tratadas. A sociedade não tinha bons olhos para essas mulheres. No entanto, eram chamadas ou conhecidas por mulheres da vida, mulheres mundanas, mulheres concubinas e ainda tinham aqueles que o chamavam de meretriz. Enfim, eram muitos nomes as quais as mesmas recebiam da sociedade nobreza. O importante é que durante esse período, a prostituição era muito vista em lugares e locais as quais serviam de trabalhos, gerando fontes de renda para elas e para os donos de prostíbulos e cabarés. Grandes comerciantes e trabalhadores dos campos, marinheiros e senhores da alta sociedade, marujos e embarcantes, e muitos outros gastavam suas economias com essas mulheres. Muitas delas procuravam se destacarem entre as outras. Algumas delas, às vezes para manter seus clientes e não perdê-los, às vezes poderia até causar uma certa inveja entre uma ou outras companheiras de profissão, acabavam arrumando inimizades, chegando até brigarem umas com as outras, resultando em morte planejadas entre elas. A vida dessas mulheres não era fácil, e acredito que nem todas faziam por vontade própria. A necessidade obrigava essas mulheres a seguir esse meio de vida.
Existem relatos de muitas delas trabalharem em prostíbulos e acabavam arrumando doenças mundanas, mas sempre existia alguém que conhecia boas garrafadas com raízes para eliminar essas enfermidades. O caso de Dona Zefa de 6 Dedos, era dona do prostíbulo em Maceió e tinha várias concubinas que trabalhavam para ela. Entre essas mulheres estava a tão famosa Paulina, hoje é uma das mestras muito falada. Dona Zefa de 6 Dedos, era uma grande conhecedora de raízes medicinais, ela fazia garrafadas para combater enfermos. Na verdade ela era uma raizeira, além de suas funções como cafetina como era conhecida. Muitas tiveram que utilizarem das suas garrafadas, pois nessa época, ainda não existiam as devidas precauções que nos dias atuais encontramos. Dona Zefa de 6 Dedos também cuidava dessa parte, já que a mesma era uma boa conhecedora. Algumas dessas mulheres conheceram o catimbó Jurema através de muitas raizeiras, curandeiras, benzedeiras. Existem alguns relatos que muitas teriam procurado alguns catimbozeiros da época, para melhorar suas clientelas, e outras para livrar de homens que tentavam matá-las por ciúmes de outros clientes, e assim, são vários casos que envolvem a ligação de algumas dessas mulheres com o catimbó Jurema. Essas mulheres poderiam não ter uma boa reputação durante esse período, mas as circunstâncias da vida obrigavam a seguir para sobreviverem. Rita de Cássia, ou prezadamente Mestra Ritinha da Rua da Guia, como a mesma é conhecida dentro do catimbó Jurema. Ritinha foi uma jovem menina de apenas 15 anos, por motivos maiores, tomou um rumo na sua vida, entrando na vida mundana por motivos financeiros. A mesma era de família pobre sem expectativa de vida, conheceu a vida da prostituição ainda jovem para tentar se manter, e manter sua família. Infelizmente essa vida nem sempre era fácil, assim como o egoísmo, a ambição. A inveja existe até os tempos de hoje, naquela época não poderia ser diferente, ela foi vítima pela inveja de algumas de suas companheiras de profissão noturnas. Assim como Paulina, Ritinha, Júlia Galega, tantas outras tentaram sobreviver através do próprio corpo, mas se me perguntarem se cada uma delas gostavam de viver no mundo da prostituição, eu responderei que não, talvez a necessidade lhe obrigaram a seguir essa vida. Hoje em dias atuais, algumas dessas foram abraçadas e estão em um plano espiritual, para aliviar seus karmas, nos trazendo orientações e proteções, bons caminhos e objetivos, nos dando força e união, paz e amor, além de seus trabalhos espirituais em prol da caridade. Essas senhoras são grandes luzes na vida de seus discípulos e discípulas, elas abraçam e cobrem a todos, para que nenhum mal venha a acontecer com seus filhos, discípulos. Salve as senhoras mestras! Salve a nossa Santa Jurema Sagrada! Autoria do texto: Juremeiro Canindé.